Boa noite, pessoal. Começando mais um Café com Queijo. Pela primeira vez estamos ao vivo e juntos, eu e Ari Neto, direto aqui de Brasília. Ari, prazer. Pela primeira vez Bacana juntos demais, e ao né? vivo, né? Com mais de 125 pessoas online nesse momento, agradecendo a galera das Watch Parties. E a gente vai conversando e eu vou fazer outras Watch Parties em outros grupos. E eu quero até já pedir desculpa ao pessoal das Watts. A gente não vai ter como comentar com vocês aqui, tá certo? Porque eu vou ficar na minha página. Então quem quiser comentar com a gente o programa, vai na minha página, Fábio de Oliveira Braga, ou na página do Ari Neto, aonde eu estou nesse momento fazendo o compartilhamento. Beleza pura? Mas é um prazer muito grande, Ari Neto, estar nesse momento cívico importante para o Brasil, a posse de Jair Bolsonaro, nós estarmos aqui na capital federal. Deus sabe o tamanho do sacrifício que todos nós fizemos, eu, você, toda a equipe, as pessoas, né, que compuseram a turma da Joyce Hasselman e que puderam estar conosco, e é claro, as pessoas que também agregadamente vieram e fizeram tudo o que fizeram até agora para estar nesse grupo. A palavra é sua para a gente dar esse start, mandando aqui um abraço para o Emerson Galvão, para o Isaías Santos e, claro, a todos os que estão conosco nesse momento, Ari Neto. Na verdade, a gente fez tudo o que a gente fez com muito amor pelo nosso país. Não tem sacrifício quando a gente está fazendo as coisas com amor, por acreditar que o nosso país é um lugar maravilhoso para se viver, um povo trabalhador, honesto e que, infelizmente, a gente foi traído. Eu digo traído porque eu votei no PT, acreditei no Lula, né? E agora a gente está comemorando o resgate da nossa democracia. Não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia, né? Tem muita luta aí pela frente e esse é o tema que eu quero abordar hoje, né? Porque é muita desonestidade, né? O PT foi derrotado nas urnas, mas o que a gente vê é uma insistência da mídia, né, do jornalismo, em continuar noticiando fake news, distorcendo a realidade, mostrando um Brasil que não existe mais. Então, eu estou realmente bastante chateado com essa situação, preocupado com isso, né? Ontem, lá na nossa reunião, eu comentei já sobre essa questão. A gente teve heróis que salvaram a vida do Bolsonaro lá em Juiz de Fora e eu não vi ninguém, né, de nenhum jornal, nenhuma revista, nenhuma rádio, nenhum canal de televisão ir até Juiz de Fora e saber o nome, saber a história de vida, né? Ouvir o relato, né, dos médicos, dos enfermeiros, né, dos atendentes de enfermagem, enfim. Isso é uma história que já devia estar contada, né, por vários canais de televisão, mas não foi ninguém lá para saber o que aconteceu, como aconteceu, né? Então, assim, é lamentável o que a gente está enfrentando contra, né, essa mídia podre, né? Um jornalismo vil, né? Porque o jornalista ele é mais ou menos igual ao médico, é um cara que tem compromisso com vidas, né, com a verdade, com a integridade, e não é o que a gente está vendo, né? A gente está, lamentavelmente, sob uma influência maligna mesmo. E eu quero realmente despertar você aí que está nos assistindo, para que comece a prestar atenção nisso, para que comece a exigir, né, dos meios de comunicação que falem a verdade, que parem de distorcer, né, que parem de correr atrás de cheque de 24 mil do Bolsonaro. Gente, 24 mil não é corrupção.
acorda. Os filhos do Lula nem vão ver o pai lá em Curitiba, de medo de ir e não sair mais de lá. Enquanto isso, tem meia dúzia de idiota lá passando o Natal com o Lula, uma coisa ridícula. Né? Enfim, devolvo a palavra para você, Fabio. Muito bem, eu estou acabando aqui a última Watch Party por enquanto e quero pedir a todos vocês aí que também, né, promovam via Watch Parties, né, e curtam e compartilhem ao máximo esse vídeo, né, para que a gente possa realmente alcançar o máximo possível de pessoas. Quero, antes de qualquer coisa, de tecer qualquer opinião, agradecer ao Hotel St. Moritz aqui de Brasília, que permitiu que nós pudéssemos utilizar esse espaço, que é o terraço do hotel, né, com essa vista maravilhosa, o Congresso Nacional ao fundo, né? O Ari está meio gordo, então o espaço ficou pequeno, né? Se ele se cuidasse como eu, ficasse um cara magrinho como eu, vocês iam ter uma visão mais bonita do fundo, né? Mas o Ari está gordão, ocupando aqui grande parte do nosso cenário. Mas tudo bem, não tem problema. Então agradecer ao Hotel St. Moritz, que gentilmente cedeu esse espaço para que nós pudéssemos fazer, né, realizar esse sonho de fazer o programa ao vivo, né, aqui desse terraço. Mandar um abraço também para Cristiane Couto e dizer para vocês o seguinte: é muito grande a expectativa que foi criada desde o momento, não que o momento em que Jair Bolsonaro se tornou candidato, mas desde o momento em que a própria Dilma Rousseff venceu e tomou posse no seu segundo mandato. Né? Nós temos visto uma movimentação gigantesca em nível de Brasil, colocando as coisas nos seus devidos lugares, de que algo estava errado, que aquela equação não estava pronta para funcionar, que aquela equação não estava correta. Como que poderia tanta insatisfação, tantos escândalos, tantas situações? E a Cristiane Couto ontem colocou isso muito bem. E ainda assim o governo do PT sendo reeleito, algo estava muito errado naquele momento, e foi naquele momento que o Jair Bolsonaro resolveu encarar, né, de vez essa fera que seria candidatar-se a presidente do Brasil. Essa fera, por ser uma pessoa do chamado baixo clero, por ser uma pessoa de poucos projetos aprovados e que iria certamente enfrentar uma bucha muito grande. Mas ele teve, de um certo aspecto, não sei se você concorda com isso, o seu trabalho um pouco facilitado, na medida em que começaram a falar do despreparo do Jair Bolsonaro. Que aí eu acho que eles foram por um caminho muito errado nesse combate, porque mostraram o despreparo deles, o despreparo político deles. Não tinha ninguém mais despreparado que Lula, não tinha ninguém mais despreparado que Dilma Rousseff, e não teve mais ninguém mais despreparado que Fernando Haddad, fora governadores, fora a própria Dilma, né, nas funções administrativas que ela exerceu antes de chegar a candidatar-se a presidente da República, na condição de candidata a poste. Você vê que a própria Dilma, veja que ela teve alguns lampejos no seu governo, quando, por exemplo, proibiu o kit gay, famoso e famigerado kit gay, que tentaram esconder de nós a sua existência, e existem as reportagens demonstrando que a Dilma disse que no governo dela kit gay não passaria. Então veja que as incoerências dele eram tão fortes, e isso tornou, na minha modesta opinião, facilitado o trabalho do Jair Bolsonaro, porque ele começou, como ele sempre fez, a colocar os dedos nas feridas. E quando ele fez isso, ele deu voz a todas as revoltas que todos nós brasileiros tínhamos. Você veja que o grande movimento que existia no Brasil era, do lado, o PT, e o outro lado, o intervencionismo. Mas o intervencionismo não ganhava eco dentro dos militares, muito por força de um aparelhamento que existe dentro da força do poder militar, existe mesmo, não dá para a gente negar isso, e muito também pelo receio, considerando a nova ordem mundial, de que isso seria, caso houvesse uma investida nesse sentido, uma batalha sangrenta, colocar o Brasil num cenário realmente avassalador, um país continental enfrentando uma situação dessa, pegando em armas, seria realmente uma situação complicada. E a coisa então caminhou da maneira democrática. E o povo abraçou essa causa. Com diferenças
com discordâncias, mas abraçou essa causa. O que não dá para concordar, meu caro Ari, é quando a imprensa vem e diz que a campanha se tornou uma campanha passional. O que não dá para concordar, e eu estou falando aqui, o que eu vi da imprensa, da grande imprensa brasileira, que a campanha foi passional, que o protagonista da campanha política esse ano foi Lula. Isso não dá para concordar. O grande protagonista, na minha opinião, foi o povo brasileiro, que percebeu de maneira clara, que percebeu de maneira totalmente direta quais eram as suas opções. Era ter de verdade o comunismo instalado e governando ou não. Era ter realmente um sujeito que, com todas as suas impopularidades em determinados assuntos, com todas as suas caneladas, para usar a palavra do próprio Jair Bolsonaro, né, poderia colocar um pouco de ordem na casa. Acontece que o próprio Bolsonaro viu e sentiu durante a campanha o poder que ele tinha, e ele sentiu também o apoio que ele tinha. Eu tenho certeza absoluta que quando subir aquela rampa amanhã, já oficialmente na condição de presidente, ele vai levar a alma do povo brasileiro. E ele não vai nos decepcionar. Ele não vai fazer com que nós nos arrependamos dos quilômetros que rodamos pelas estradas. Aliás, estradas em péssimo estado de conservação e que a gente deixa pedágio, apesar do IPVA que a gente paga. Os sacrifícios que o Ari Neto fez para vir de avião com a esposa e de todas as pessoas que vieram de todos os lugares do Brasil para ovacionar e para dizer para ele, Jair, faça um governo para o povo brasileiro. A grande diferença também que ele adotou foi a de falar a verdade. Muitas vezes a mídia, os jornalistas confrontaram o candidato, tá, com o argumento, mas se você fizer isso daí, ninguém vai votar em você. A resposta dele era aquela: não vote em mim. Se for para fazer igual aos outros, eu estou fora. Então, se você quiser que eu mude o meu jeito de fazer, não vote em mim, vote nos outros. Porque meu compromisso é com a verdade. Tá? Então, eu acho que isso já, por si, já demonstra o virtuosismo, né? A virtude de uma pessoa que, correndo o risco de perder a eleição, não abandonou o princípio de dizer a verdade. Então, as acusações, né, que foram feitas contra ele, é incrível essa questão do levantar uma bandeira do preconceito e falar: não, Jair Bolsonaro é homofóbico, não, Jair Bolsonaro é racista, Jair Bolsonaro é machista, é xenófobo. Como uma pessoa pode ter todos esses preconceitos em si mesmo? Seria um monstro. Né? Então, eu acho que a pessoa pode ser. O cara é homofóbico, o cara não gosta de homossexual. Ou então, o cara não gosta do movimento feminista, não dá muito valor para isso, o cara é machista mesmo. O cara não existe uma pessoa que carregue todas esses defeitos. E, no entanto, a mídia martelou em cima disso e as pessoas acreditam nisso. Não é? Tem gente, parente meu, gente próxima, né, que eu vou poupar aqui de falar nomes, mas vocês também devem conhecer, pessoas que estão falando: não, quando o Jair Bolsonaro entrar, vão matar gay. É verdade. Né? E pessoas esclarecidas, mais do que próximas, pessoas esclarecidas. Exatamente. Pessoas que, né, é inadmissível, por exemplo, até desculpa cortar seu raciocínio, né, eu sou de Minas Gerais e realmente é assustador quando você vê um professor apoiar o Fernando Pimentel no governo do estado de Minas. Um cara que atrasou principalmente e cortou verbas, né, da educação à vontade, né? E eles continuavam apoiando esse sujeito de maneira clara
e tranquila, né? Isso é muito complicado. Mandar um abraço aqui para a Aline, né? Ajudou muito no nosso evento de ontem. Quero mandar um super abraço aqui para a Cris Couto, que fez um comentário aqui, Cris, mas eu tive que reiniciar, porque a internet com chuva está realmente lamentável. Seu comentário ficou na primeira versão aqui da live, eu não consegui ver, mas ela já disse que está fraco para ela lá também, ela prometeu de entrar conosco, não vai ser possível, infelizmente, a participação da Cris Couto. A chuva quebrou barato. Exatamente. A minha mãe está assistindo lá em Muriaé. Mãe, beijo no coração. Esse aqui é o Ari Neto, meu amigo, viu? A Josi está lá com ela. Um beijo para você, Josi. Feliz ano novo para vocês. A Nícia Ribeiro, minha Iane amiga, fã do Iane também, está conosco aqui. Um forte abraço e você vai curtindo e compartilhando a nossa live. Mas eu cortei seu raciocínio. Você quer complementar, se for possível ainda? Por favor, fica à vontade. A questão é que o Jair Bolsonaro fez uma campanha sem recurso financeiro, sem tempo de televisão, sem toda a estrutura partidária, né? Eu gosto muito do jornalismo da Jovem Pan, apesar de enxergar em alguns repórteres ali uma inimizade contra o Jair Bolsonaro, né? E eles usavam muito o termo de que Jair Bolsonaro não tem capilaridade, né? A campanha dele vai derreter, né? E onde estão essas pessoas hoje, né? Não foi só um repórter que falou isso não, foi mais de um jornalista que falou isso. Cadê o cara voltar, né, e falar, olha, aquilo ali que eu disse não aconteceu, eu errei. Não aparece. Não tem. Eu não quero falar que aquele Reinaldo Azevedo merece um chupa, não, né? Mas chupa Reinaldo Azevedo. Esse aí eu nem conheço, cara. Eu nem sei quem é, não me dou ao trabalho. De vez em quando aparece aí algum absurdo que ele fala, mas eu não acompanho, eu não tenho coragem. Eu não dou prestígio para esse tipo de gente, cara. Não dou prestígio. Tá? Enfim, nós fizemos campanha para o Jair Bolsonaro, enfrentamos muito preconceito, né, com familiares, com amigos, com redes sociais, e a gente continua em frente porque a gente acreditou em algo verdadeiro. E quando você está seguindo algo que você considera verdadeiro, você não vai mudar a sua opinião de bobeira. Né? Então, a gente estava bastante convicto do que a gente estava fazendo e do porquê a gente estava fazendo. Aqui não tem nenhum adorador do Bolsonaro, não. Se o Bolsonaro chegar naquela presidência lá e começar a fazer coisa errada, nós vamos denunciar e vamos para cima dele também. Mas a gente acredita e muito, né, que ele é um brasileiro determinado como nós a mudar o destino desse país. Por isso, por enxergar nele essa perspectiva, a gente abraçou realmente a campanha dele desde o começo. Eu quero contar uma coisa curiosa, que foi o seguinte: eu nem estava mais nas redes sociais, já tinha saído do Facebook, fiquei 2 anos fora do Facebook, e por conta do nosso curso com a Joyce Hasselman, eu reativei minha conta do Facebook e já estava envolvido com a campanha do Bolsonaro. Então eu usei realmente, né, o meu Face para falar do Bolsonaro. Quando faltavam 40 dias para a eleição, 40 é um número assim que tem um significado muito profundo. Pelo menos na Bíblia a gente vê, né, 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, 40 anos que Moisés, né, ficou fora do Egito, 40 dias que Jesus foi tentado por Satanás. Então, quando deu esses 40 dias, eu fiz um post lá e escrevi o seguinte: ó, pessoal, eu não vou mais continuar fazendo propaganda da forma como estou falando, né? Eu pretendo orar, porque quem escolhe os reis,
quem escolhe os governantes é Deus, não somos nós. Não é? Deus coloca as pessoas nesses lugares. Deus exalta e Deus tira também, quando Ele acha que tem que tirar. Não é? E eu resolvi fazer o post, e não que eu parei totalmente, porque a gente nunca consegue parar, você está envolvido, mas eu dei uma maneirada grande. Não é? Dei uma maneirada grande mesmo. E na semana seguinte aconteceu a facada. Que coisa, hein? Não é? Ou seja, quando eu parei de falar do meu candidato, ele começou a ser mais falado do que nunca. Não é? Porque o que determinou a vitória, o que consolidou a vitória do Bolsonaro foi essa facada. Porque aí quem estava desconfiado dele falou, pô, mas espera aí. Isso daí, estão forjando o negócio, não teve facada, não saiu sangue, pá, e aquilo, né? E quando as pessoas viram que não, que aconteceu mesmo, foi um atentado ali contra a vida do candidato, ele sobreviveu por fatores, né, que, se você for ver, um desses fatores, se não tivesse acontecido, ele teria morrido. Né? E tudo cooperou para que ele sobrevivesse. Então isso, ele começou a ser o mais falado em todas a Globo não falava o nome dele. Verdade. Se referia ao Jair Bolsonaro como candidato. O candidato. Ou então quando ele não é candidato ainda, né? O pré-candidato. O pré-candidato. Aí depois da facada não, começaram a falar o nome dele. Porque não falavam o nome do Bolsonaro. Se referiam a ele como candidato. Né? Verdade. Então, assim, a coisa da forma que aconteceu, né? A gente que acompanhou, que fez questão aí de apurar os fatos, a gente viu toda a mentira que foi veiculada e não tem jeito. Né? Quando você percebe todo esse movimento, é a mesma coisa que torcer contra o Corinthians. Desculpa, os corintianos, que são muitos, mas é tanto juiz roubando pro Corinthians que você acaba torcendo contra, cara. Você cansa de ver a sacanagem. Um exemplo futebolístico, o pessoal entende bem. Menos os corintianos, não vão gostar nada. Bem, mas deixa eu mandar também abraço aqui pro Valdinei Lacerda, pro Rafael Alves, a galera lá de Muriaé que está com a gente. Obrigado aí pela audiência. Você pode continuar curtindo e compartilhando essa live do Café com Queijo. São 6h26. Muito bem, é o seguinte, eu estou agora com essa expectativa passada, né, e a gente fazendo aqui essa resenha sobre tudo que aconteceu em termos de campanha, em termos desse roteiro que às vezes a gente achava que não ia mais acabar, né? E vendo às vezes pessoas próximas da gente, como bem frisou o Ari, não porque não estavam de acordo com a candidatura de Bolsonaro, com a necessidade de uma mudança no Brasil, mas por não enxergar uma realidade que era gritante e que era preocupante para o nosso país e que já vinha acontecendo há muito tempo e que vai gerar realmente grandes dificuldades nessa mudança e que poderia até acontecer nas mãos de outros candidatos. Poderia ter uma mudança nas mãos de, por exemplo, um Álvaro Dias. Poderia ter essa mudança, quem sabe nas mãos, sei lá, tentar colocar aqui, do próprio Alckmin, com toda, sabe, a ruindade do Alckmin, com toda o gosto de chuchu que o Alckmin nos passa, mas o Brasil precisava realmente de ter um choque. O Brasil precisava de ter alguém que pudesse chegar e realmente reordenar a coisa. E aí, com a eleição resolvida, eu acho que houve uma habilidade muito grande em fazer isso. Houve porque, por exemplo, no momento em que se indicou a presença daquele menino que foi ministro da Fazenda, da Dilma Rousseff, que agora me foge o nome dele, o cara que era lá do Bradesco, como é que ele chama, gente? Esqueci o nome do carinha lá. Aquele cara que foi do governo da Dilma Rousseff e que foi indicado para participar na condição também de ministro do governo do Jair Bolsonaro. Eu falei, que negócio é esse?
Que coisa que é essa? Por que ele está fazendo isso? E aí a gente foi ver. O cara foi contemporâneo de Paulo Guedes, na época dos estudos. O nome dele já me veio na cabeça aqui umas 4 vezes e já fugiu nesse tempinho que eu estou conversando com vocês. E a idade vai chegando, né? Fica complicado a coisa. E está na mesma cartilha do Paulo Guedes. Se deu errado com o pessoal do PT, as chances de dar certo com outra filosofia de trabalho é uma chance razoável. Né? Não sabemos exatamente o que fez a coisa não funcionar quando ele estava lá. E um outro norte. Né? Se esse cara tem trânsito com aquele pessoal, politicamente falando, ele pode ser importante, de alguma maneira. Você está falando daquele rapaz que é diretor do Banco Mundial, né? Sim, sim. Estudou com o Paulo Guedes. Com o Paulo Guedes, né? E foi ministro lá na época. Né? Se alguém da live aí lembrar o nome dele, fala pra mim, que realmente me fugiu completamente o nome. Aquele parece um índiozinho, assim, tem aquele cabelinho meio espetadinho assim, né? Uma cara de boi lambido danado, mas enfim. O que importa é que um cara não seria presidente do Banco Mundial, presidente de várias organizações financeiras, se ele não tivesse capacidade. E ele não tem ficha suja, um cara acima de qualquer suspeita do ponto de vista da honestidade. Se a Dilma mandou embora, eu até teria coragem de contratá-lo. Mas o primeiro impacto foi, trabalhou no governo do PT, o que esse cara está fazendo no governo do Bolsonaro? Então foram momentos assim que a gente viu, poxa, mas é esse cara. Quer ver uma coisa? Vou confidenciar para vocês. Não vou muito com a cara do Bebiano. Não gosto muito dele, não. Achei ele um cara meio cara fechada. Bolsonaro também mas o Bolsonaro é o presidente, é o nosso candidato, a gente já aprendeu a conviver com ele. Esse Bebiano aí, não sei não gosto. Quem sabe ele não me convence do contrário. Esse Major Olímpio, ele tem uma rejeição forte. É um monte de gente que não gosta dele. Tá lá, vai fazer parte na condição de senador, mas vai fazer parte da bancada governista no Congresso Nacional. E assim vai. O que a gente precisa de ter, gente, e essa é a conclusão dessa minha fala aqui, Ari, é o que nós falamos ontem lá no nosso evento. Nós não precisamos nos amar para fazer a coisa dar certo. Essa equipe tem que dar certo. Se pontualmente alguma coisa acontecer, a habilidade do gerente é fazer com que essas pessoas, esses pontos, sejam trocados, sejam reposicionados, para que a coisa possa funcionar bem. E é isso que a gente precisa de esperar desse governo, que haja um gerenciamento desse Brasil, que o Brasil possa caminhar a ponto de que, mesmo os partidários contrários, possam entender que o país está melhorando, que o país vai melhorar, que o país vai voltar a crescer, que o país vai dizer para nós, que temos filhos pequenos, que nós podemos acreditar e querer que os nossos filhos possam continuar a vida deles aqui. Porque já há algum tempo eu tenho falado e feito a cabeça dos meus filhos para que eles possam ir embora do Brasil. Isso é muito ruim. É ruim para mim, é ruim para os meus filhos e é ruim para o país. De que a gente queira que as nossas gerações vão embora. Mas ficar aqui para ficar flagelada como ficaram 2 gerações do nosso Brasil, isso realmente fica difícil de acontecer. Isso não pode mais continuar. E nós não podemos fechar os olhos para isso mais. E eu tenho certeza absoluta que essa vai ser uma fonte de ataque importante que o novo governo vai atacar. Talvez não num primeiríssimo momento, porque a questão da segurança eu acho que ela é primordial, mas ela é um tópico de muita prioridade do governo do Jair Bolsonaro. Sim. Joaquim Levy, a Cristiane Couto lembra o nome. Joaquim Levy é o nome dele. Obrigado, Cris. Valeu. Salvou nossa pátria aqui. Valeu. Enfim, com relação aos nomes que o Bolsonaro escolheu, o fato, a resposta que eu tenho, né, para os questionadores é a seguinte: se der errado, a culpa é do Bolsonaro, porque foi ele que escolheu. Se der certo, ele não fez mais do que obrigação. Exatamente. Ok? Então, minha gente, não pode contestar, pode falar o que quiser. O que a gente vai analisar são resultados. E nesse ponto de resultados,
eu quero destacar a capacidade de gerenciamento do Bolsonaro como militar. O militar, ele é treinado a gerenciar por projetos. O mundo inteiro hoje, as grandes companhias, né, estão adotando, copiando dos militares a gestão por projetos. Bolsonaro está fazendo o quê? Está designando, né, responsabilidades, certo? Cada ministério é um projeto. E ele vai cobrar dos seus gerentes, dos seus ministros, o resultado que foi prometido, o que foi combinado, né, o que foi planejado. E isso tem dado muito certo. Né? Não deu certo, por exemplo, na refinaria Abreu de Lima, que o projeto inicial previa um custo de 16 bilhões de dólares, né? E já está em 60 bilhões, ainda não está pronta. Isso é gestão por projeto também. Né? Mas é uma gestão por projeto petista. Então, a gente desconfia aí, né, por causa dos resultados que a gente está vendo. E se com o Bolsonaro continuar acontecendo a mesma coisa, a gente vai gritar, a gente vai falar, opa, não é assim o negócio. Tá? Mas eu acredito que deva dar certo. Então, os nomes que ele escolheu, o Joaquim Levy, por exemplo, foi uma indicação, né, um homem de confiança do próprio Paulo Guedes. Né? Então, a responsabilidade é do Paulo Guedes? Não, a responsabilidade é do Bolsonaro. Mas ele foi lá e falou, não, se você está dizendo que o cara é bom, então eu vou te bancar. Né? Vou assinar embaixo. Foi o termo que ele usou, vou bancar. Então é isso, minha gente. O que nos aguarda é muita luta, muito trabalho, mas a sabotagem da mídia, dos meios de comunicação, né, daquela classe artística, as universidades do Brasil estão perdidas. As universidades do Brasil têm que começar tudo de novo. Não tem projeto, não tem desenvolvimento, não tem nada que preste. Por quê? Porque um puxando a sardinha do outro e se defendendo ali. Isso daí não vai. Isso não gera resultado. Isso não gera tecnologia, isso não gera melhoria de processos, isso não gera investimento em alguma coisa que vai dar dinheiro. Por isso que o Brasil está estagnado, minha gente. E inclusive nesse aspecto, mandando um abraço aqui para o Hércules Merig, lá na cidade de Tombos. Feliz 2019 para você também. Para o Renato Ruas, um abraço, Renato. Compartilha aí para a gente, meu querido. Nesse aspecto, o Giovanni também, Giovanni Rodrigues Pedroso, saudações brasileiras para você. É importante, e eu acho que nós temos uma responsabilidade dobrada, triplicada nisso. É lamentável nós ouvirmos essa frase que já está massificada das pessoas, dizendo o seguinte: a universidade é um local de se discutir pensamentos. Olha, pessoal, eu estudei no colégio técnico, no 2º grau, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois o meu curso superior eu fiz na Universidade Católica, que é também uma universidade, né? Tem lá as suas escolas, mas era diferente do ambiente da Universidade Federal. Na minha época, no Coltec, nós tínhamos todo o acesso a todo o mundo universitário. E nós tínhamos, naquela época, absolutamente tudo o que se tem hoje dentro de uma escola. Se você queria pichar alguma coisa, você pichava, sabe como? Você pegava um papel e pichava o papel e colava na parede. Acabava a manifestação, você arrancava o papel e jogava fora. Estudante fazia greve. Eu, por exemplo, o cabelo do Ari agora está curto, mas ele gosta, e a esposa dele também, de cabelão. O meu cabelo era maior do que o cabelo do Ari quando ele está grande. O cabelo era grandão aqui, eu só andava de bolsa tiracolo. Eu só, graças a Deus, eu nunca fumei maconha. Mas se eu quisesse fumar maconha, lá tinha.
Lá tinha homossexualismo, lá tinha de tudo, como tem hoje. Só que as pessoas, elas usavam, digamos assim, o que hoje chamam, né, os direitos de fazer o que quiser da sua vida, lá no seu cantinho. Não tinha, sabe, não existia parada gay. Pelo menos com dinheiro público não tinha. E estava cheio de homossexual lá. Eu mesmo, né, eu me lembro de alguns, eu não vou falar nome aqui porque não vem ao caso, pessoas fantásticas, alunos inteligentes que estavam lá e iam para a escola para estudar e que participavam das atividades desta classe da escola, que eram muitas, não eram poucas não. Hoje o sujeito vai para a escola para fumar maconha, para exercer a sua homossexualidade, para ficar tomando bebida alcoólica, menor de idade, né, no horário de aula, né, e que se dane o resto, né, e principalmente para pichar a escola toda. E se você chega para conversar com alguém sobre a condição da escola, a pessoa vira para você, se ela é do lado contrário, e diz que não, que a escola é um local de desenvolver pensamentos e de discutir as situações e de desenvolver novas teses. Teses de quê que está acontecendo hoje? Eu digo a você, eu acho que as escolas precisam se desaparelhar. Isso é uma coisa importante. Infelizmente, né, nós temos hoje todas as escolas públicas brasileiras, tá, agentes infiltrados desse pessoal, como em várias outras situações. Né? E vários dos reitores também. Você vê que as verbas existem, nunca se teve tanta verba para a educação como teve, inclusive, nos governos do PT, usados de maneira completamente bizarra. Né? Eu tive na minha cidade, e vai aqui uma crítica ao prefeito, que é meu amigo, e ele me ligou no dia que eu fiz essa crítica para dizer que não tinha dinheiro público, eu acho difícil, um evento chamado Semana da Diversidade, onde ficaram se discutindo e apresentando filmes, teatros, jogos, falando de diversidade, por 11 dias. 11 dias. Então você imagina isso. Uma cidade com 110 mil habitantes fez um evento de 11 dias falando só de diversidade. Vai lá saber, tá, sobre a educação básica, qual é o evento que é promovido, tá, seja pela prefeitura, seja pela iniciativa privada, sobre a educação básica, sobre o segundo grau, sobre seminários e simpósios que eventualmente venham a acontecer para fins de intercâmbio. Para avaliar isso em termos práticos, você vai chegar à conclusão de que simplesmente não existe. Então, são valores que precisam realmente ser revistos, na medida em que o Brasil precisa realmente de ter uma nova ordem. Né? E o combate a esse tipo de preconceito, e é um preconceito que acontece, e esse preconceito que essas pessoas dizem que existe contra eles, são impostos por eles em relação àqueles que, de fato, não têm muita aceitação com situações que já passaram do limite há muito tempo. Porque, enquanto há muito tempo atrás nós tínhamos o Ney Matogrosso, tínhamos aí, me ajuda, além do Ney Matogrosso, Elton John, Renato Russo, vamos falando, Cazuza, que eram Fred Mercury, totalmente aceitos e amados, e são até hoje, mesmo aqueles que já morreram. Hoje a gente tem que conviver com Pablo Vittar e ver pessoas de 12, 15 anos falar que amam esse pessoal, que esse pessoal é sensacional, maravilhoso, e não podemos falar nada em contrário, Ari. Minha gente, não vai ser fácil. A gente precisa muito disseminar que é necessário você desligar o botãozinho da sua televisão, é necessário você mudar a sua rádio quando começar a tocar determinado tipo de música. Enquanto você consumir um lixo, ninguém vai te dar algo melhor para você consumir. Então, é uma questão de conscientização, é uma questão de se posicionar. O preconceito, ele não impede ninguém de ser aquilo que quer ser. O
preconceito, você vence o preconceito, você supera o preconceito. Não é uma desculpa para impedir alguém de ser aquilo que acredita. Esse discurso de preconceito só serve para os preconceituosos tirarem a gente do caminho deles. Porque quando o preconceito é contra padre, evangélico, Bíblia, Jesus, Deus, aí não tem problema. Não tem problema mesmo, sabe por quê? Porque os padres, os evangélicos, a palavra de Deus, que é a Bíblia, Jesus Cristo, estão do lado da verdade. Pode ter o preconceito que quiser, pode ter, pode perseguir. Lá no mundo árabe estão perseguindo cristãos, lá na China, lá na Coreia do Norte estão perseguindo e matando cristãos, não deixam ler a Bíblia, e o Evangelho está lá. Então, essa historinha de que o preconceito de alguém impede, isso é maior discurso furado. Não acredite nisso, porque não é assim. Alguém tem preconceito contra você, você vai lá e você luta, você se impõe, você se esforça e você se estabelece, supera o preconceito. Esse discurso de gente fraca, de gente que não tem autoestima, de ficar falando que eu sofro preconceito, se eu sofro preconceito, então seja forte, seja determinado, vai à luta, supere, vença. Não fica com esse discursinho aí de que não dá, de que que me dói, que me ofende. Isso é um papo furado que não tem porquê a gente continuar dando ouvido para isso. Tem que combater o preconceito? Concordo, tem que combater. Mas não vai acabar nunca. O preconceito existe. E o preconceito não é motivo para ninguém deixar de ser aquilo em que acredita. Não é. Não acredite nesse discurso que é uma falácia. Não acredite. Porque quando o preconceito é contra nós, a gente enfrenta, a gente supera e a gente vence. E é isso que precisa acontecer. Precisamos nos conscientizar que existe no meio jornalístico uma ideologia dominante que mente, que distorce a realidade. Presta atenção numa coisa. Há 2 semanas atrás, o próprio Ibope fez uma pesquisa na qual 75% dos brasileiros aprovam as medidas que estão sendo adotadas pelo Bolsonaro. Vejam bem, o governo ainda não começou e as eleições foram há 2 meses atrás. Como que o Bolsonaro teve 55% dos votos válidos e agora ele tem aprovação de 75% dos brasileiros? Tem 25 pontos percentuais aí que estão perdidos, né? Não. Onde que esse pessoal estava... Estamos falando dos né? Votos válidos. Exatamente. Tem muita gente que não votou, que anulou, certo? Exatamente. Então, é um número absurdo de gente que passou a apoiar o Bolsonaro. Se isso aconteceu, eu acho ótimo. Exatamente. Se isso aconteceu, eu acho ótimo. Mas eu número... desconfio... É lógico. É um número completamente impossível de ter sido alcançado em tão pouco tempo. Quer dizer, o cara conquistou, apenas pelas atitudes dele, 20 pontos percentuais, considerando a quantidade de votos nulos, a própria rejeição que ele tinha. Meia dúzia de ações modificaram tanto assim a cabeça das pessoas. Então nosso povo é muito volúvel, né? E outra coisa, então, o resultado das eleições bateu com a pesquisa que tinha sido anunciada no dia anterior.
Né? Então, para mim, a manipulação, o Bolsonaro ia ganhar de qualquer jeito. Então, eles fizeram aquela manipulação para pelo menos dizer que os institutos de pesquisa acertaram. É verdade. Até para, né, para tentar ver se alcançava um pouquinho mais ali aquela média. Ari, o adiantado da hora não permite muita coisa mais não. Mas a Aline está pedindo aqui um comentário seu sobre a vinda do Netanyahu ao Brasil. Pela primeira vez, um líder, né, o primeiro-ministro de Israel, veio ao Brasil. Não pôde ficar para posse, mas ele veio ao Brasil. Ele vai ficar, ué. Ele já foi embora. Foi né? não. Vai ficar. Ah, é? Vai. Então, eu me enganei. Tá Muito vindo bem. para Brasília. Enfim, Acho é a até que já primeira tá aí. vez, não é, que um primeiro-ministro de Israel vem ao Brasil. As negociações de troca de tecnologia, de investimento, né, são muito grandes. O que o Bolsonaro tem uma frase muito bacana, na qual ele fala o seguinte, para comparar Brasil com Israel e para justificar essa aproximação. Ele diz: veja o que Israel não tem. Israel é menor do que o estado do Sergipe e não tem nada, lá é um deserto. Depois que o povo do judeu foi a diáspora, né? Após a diáspora, os árabes moraram ali e aquilo foi um deserto durante 2000 anos quase. Em 50 anos que Israel está ali, que o povo voltou para sua terra, eles transformaram aquele pedaço de deserto num lugar próspero. Né? No meio de um monte de ditaduras, é uma democracia pujante, que já teve mais de 30 prêmios Nobel. O Brasil não teve nenhum. E tem gente aí torcendo para o Brasil ganhar Oscar. Acorda, cidadão. O Brasil tem que ganhar prêmio Nobel, não Oscar. E é isso, Aline. Bolsonaro fez uma escolha totalmente oposta à linha que o PT fazia, né? Não tenho nada contra o povo árabe, é um povo maravilhoso, é uma cultura maravilhosa. O que eu estou dizendo é que Israel nunca foi valorizado pelo Brasil e agora está sendo. E se a gente fizer aí um pequeno anagrama entre as duas nações, as únicas letras que diferem são o B e o E. As outras são todas iguais. 6 letras, só um Bzinho ali, se você pegar o B e tirar as duas pontinhas dele ali, vira um E. Né? Então eu acho que Brasil e Israel têm muito a oferecer um ao outro. E eu acho que o Brasil vai ganhar muito com essa aproximação. Tá bom para você, Aline? Legal. Olha só, eu não tive ainda o prazer de conhecer Israel, mas conheci alguns países do mundo árabe. E posso dizer para você, em termos dos cidadãos comuns, os cidadãos que têm o seu dia a dia, sua rotina, eles não querem saber de briga. Eles não querem saber de continuar essa guerra santa, essa coisa de tão longa data. E pode ter certeza de uma coisa, a tecnologia que Israel tem, os árabes também têm. Os Emirados Árabes já fizeram o que, além de te agradecer, o que os Emirados Árabes fizeram e fazem para ter, né, áreas verdes impressionantes, construídas sob a areia, é coisa assim de outro mundo. Eu pude estar lá e ver. O que eles têm lá de mangueira de jardim, a nossa mangueira de jardim comum, tá? Se eles esticassem uma outra, dava para dar uma volta ao mundo. E eles utilizam isso para irrigar e adubando a areia, né? Com a água, eles fazem surgir verdadeiros oásis que formam, por exemplo, a cidade de Abu Dhabi,
Eu nunca vi tanto verde na minha vida no meio do puro deserto. E eu pode ter certeza, essa aproximação, quem sabe pode fazer do Brasil um país que venha a celebrar a paz entre aqueles povos. É o que eu espero, é o que eu desejo. Eu tenho amigos na Síria, eu tenho amigos na Jordânia, tenho amigos no Egito, tenho grandes amigos judeus, e eu gostaria muito de ver aquela região 100% pacificada. Com esses caras aí, com esses PTs aí, nunca isso ia acontecer. O cara queria conversar com Hezbollah, queria conversar com Al-Qaeda, esquece isso, né? Nunca. O dia que a Dilma Rousseff falou, não, vamos chamar a Al-Qaeda para conversar. Né? Realmente é hilário, né? Você achar que um negócio desse é sério, realmente fica muito difícil. De maneiras então, pessoal, que a gente espera, viu, Aline, é que essa aproximação com o Bibi Netanyahu passeando pelas praias do Brasil, né, batendo bola e tomando caipirinha, possa realmente ser o começo de mais do que uma relação binacional, mas que possa ser realmente o começo de uma nova era para o mundo, né? O Brasil sempre teve, né, potencialidades. Lembrar aqui do Flecha de Lima, né? Paulo Tarso Flecha de Lima, um grande embaixador brasileiro, né? E um cara reconhecido mundialmente pela sua estirpe, pela sua forma de tratar as coisas do ponto de vista internacional, na época dos governos militares, inclusive, né? E o Brasil sempre teve grandes pessoas na área técnica do Itamaraty. E quem sabe agora, colocando a quantidade de pessoas técnicas que pôs, né, possa realmente se sobrepor a tudo o que foi ruim na parte política e o Brasil passar realmente a ser de novo tecnologia de ponta e vanguarda numa nova ordem mundial que preveja realmente o que precisa o mundo ver, que é o bem-estar da população, não só no Brasil, mas de uma forma geral, né? Chega de bandido, lugar de bandido é na cadeia. Falar em lugar de bandido é na cadeia, se você me permite, para a gente já partir para o encerramento, né? Essa do indulto aí, né? Foi bom, mas esse aqui é irmão desse aqui. Essa situação teve um quê político interessante. A não edição do indulto tem a ver com a situação do indulto de 2017. Né? E eu espero sinceramente que haja uma postura muito severa do governo, inclusive para, quem sabe, encontrar também uma brecha na lei para revogar esse indulto de 2017. Se o Temer assina esse indulto de 2018, ele ia dar um problema sério para o Supremo Tribunal Federal. E apesar da Defensoria Pública, apesar de alguns desses humanistas que acham que resolver problema de cadeia é liberar preso, né? Porque o Brasil procura dar conforto para preso, o Brasil acha que o sistema prisional é deficiente. O sistema educacional não é não, mas o prisional é. Tadinho dos presos, né? Coitados. Ó, eu chorava. Aqueles presos, tadinhos. Né? O Brasil é assim. Mas a educação tá linda. A educação tá uma beleza. Os presos estão sofrendo. É assim, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Pessoa que fala que o sistema prisional brasileiro é mal concebido, devia ir presa. Como hoje está no Globo, lá uma matéria com uma mulher aí, entendeu? Todo respeito que essa dona me merece, não sei nem quem é a mulher não, mas é não sei o que de não sei onde aí, né? Como diz aquele barbudo lá, um vice-treco de subtroço qualquer aí, para vir falar que sistema prisional é mal concebido. Sistema prisional mal concebido é aquele que tem que abrigar preso além da conta. Se está abrigando preso além da conta, o que está mal concebido é a impunidade, minha senhora. É isso que está mal concebido. Fala sério comigo. Como disse o Jair Bolsonaro, é só não matar, não roubar, não estuprar, que não vai para lá, pô. Que sistema prisional mal concebido o quê, senhor? Eu quero é que eles se lasquem. Entendeu? Não tem que arrumar prisão, coisa nenhuma, não. Tem que arrumar a escola. Entendeu? Tem que arrumar a merenda escolar decente. É isso que tem que arrumar no Brasil. Então, com essas palavras, nós temos aqui uma pergunta. O Aeglos Amdir. Qual seria a cara do governo Bolsonaro? Com essa pergunta a gente vai encerrar, Ari. Porque, de repente, já são aqui precisamente 18h58. A cara do governo Bolsonaro
Para aí para ver quem responde primeiro. Pode responder, eu não saberia responder essa pergunta, não saberia. A cara do governo Bolsonaro é uma cara de austeridade, é uma cara de cinto apertado, é uma cara de poucos amigos, é uma cara de quem quiser arregaçar as mangas vai se dar bem, é uma cara de buscar realmente uma realidade fiscal, é uma cara de desburocratização, é uma cara de simplificação de um sistema que somente facilita aqueles que querem provocar dificuldade para vender a facilidade. Isso no Brasil tende a se encerrar ou pelo menos minimizar. É a cara dos verdadeiros brasileiros que querem fazer alguma coisa boa e próspera para o Brasil. Se essa não for a cara do Bolsonaro, meu caro Aeglos Amdir, eu digo a você, é a cara que eu espero que seja a cara do governo Bolsonaro. Se tiver essa cara, eu vou estar bastante satisfeito. Né? Adenilson Pereira, meu querido amigo dos Jovens do Flashback, me dando aqui um boa tarde, mandando um abraço para mim e toda a nossa equipe dos Jovens do Flashback, para você também, meu querido, lembrando a galera que todo sábado às 8 da noite, os Jovens do Flashback, e você vai poder ter os Jovens do Flashback na sua cidade, tá? Denilson, qual que é o telefone do contato? Manda para mim o telefone que eu vou falar aqui na live. Quem quiser ter os Jovens do Flashback na sua cidade, vai poder fazer o contato e levar essa galera maravilhosa para fazer os shows na sua cidade. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Essa equipe que já está no meu coração. Eu sou moderador da página, sou amigo dos caras, né? E se a gente ganhar na Mega Sena do bolão que a gente fez, aí nós vamos fazer show para todo lado. Vai ter carreta, vai ter busão. Até o DJ Pardo, que é o cachorrinho deles, vai com a gente fazer as lives. Se você me falar aqui, viu, Adenilson, tem que ser rapidinho. Eu vou falar o nome do contato aqui para quem quiser ter o telefone de contato dos Jovens do Flashback. Só tem música boa, a maior live musical do Brasil, direto de Piraquara, para todo mundo, através das redes e também do YouTube. Beleza? Estamos acabando ali. Mais alguma consideração? Gente, feliz ano novo. 2019 está chegando aí nas próximas horas e a gente está muito feliz por tudo que a gente passou nesse ano, tá? Eu realmente dei a sorte grande de fazer o curso de comunicação global com caráter e verdade da Joyce Hasselman, a nossa professora, mentora, que a gente tem aprendido muita coisa com ela. E agora, em 2019, a gente vai continuar esse trabalho e começar a colher frutos. Verdade. Porque a gente está trabalhando e quem trabalha colhe o fruto do seu trabalho, né? Então que você também possa trabalhar e colher muitos frutos em 2019. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém, amém. Ó, o contato dos Jovens do Flashback, 47 9987 1010, DJ Duda, 47 9987 1010, DJ Duda. Você vai fazer sua festa, levar os jovens na sua cidade, você não vai se arrepender. Neto, feliz ano novo para você. Pela primeira vez a gente fez o café com queijo juntos. Exatamente. Faltou um cafezinho com Bacana. queijo aqui pra gente ir beliscando, né? Pois é. Mas a chuva atrapalhou um bocado, né? Essa que é a verdade. Acabou saindo de última hora também. É verdade. Quase que não sai, né? Obrigado, Papai do Céu. É isso Valeu. aí. Pessoal, seguinte, amanhã nós estamos conversando aqui com o pessoal do Samoritz. Vocês fiquem atentos aí na internet, né? Porque se der certo, o que a gente quer fazer é uma transmissão completamente fora daquela coisa vinculada aí a tudo que a TV faz, né? Aquela coisa engessada de televisão. Então, se der certo, vai ser muito legal. Se não der, fazer o quê? Nós vamos assistir do mesmo jeito, torcendo para que o nosso presidente possa conduzir essa nação da melhor forma possível. Mas eu quero desejar a você, né, fazendo minhas as palavras do Ari Neto, quero desejar que esse ano comece maravilhoso, que ele comece com o pé direito mesmo, para quem for canhoto, com o pé esquerdo, né?
que a gente possa ter muita folia durante o ano todo. E é por isso mesmo que eu vou encerrar esse programa com muita folia. Feliz Ano Novo, deixa cair, acabou. Deu pra ver na feirinha, comprei um chapéu, um bonezinho de couro, que, aliás, acho que é feito por presidiário. À noite a gente tentou, tem, sei lá, tem alguma coisa assim. Tem outro lugar, Prova Caré. Tudo em mim, tesourinho. Depois não me vou jogar cá. Não, vai lá amanhã. Vai lá amanhã. Merece. Deve caber. Eu vou comprar aquele ovo branco ali. Não vai nada. Vai pra cá, dá uns 2 quilômetros pra lá. Depois do Maracanã. 2 quilômetros pra lá. Pode ir embora assim. Nesse minuto, estava esperando só a música acabar.